Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus impactando vidas, mas com essa oportunidade de trazer para você o melhor de Deus. E já quero pedir aqui o seu like e se inscreva no nosso canal e seja ricamente abençoado pelo nosso Deus. Vamos para o que nos interessa. Verbo se fez carne, João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem que estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, e nem dos desejos da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: E sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram sacerdotes levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele declarou, não negou, mas anunciou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és tu? Elias? Ele respondeu: Não. Tu és o profeta? Ele respondeu: Não. E perguntaram-lhe de novo: Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram, e o que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: Neste caso, por que batizas se não és Cristo, nem Elias e nem profeta? João lhe respondeu: Eu batizo com água no meio de vós. Está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, quem não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista anuncia Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sobre este que eu falei, depois de mim vem um homem que está acima de mim,
porque ele já existia antes de mim. Eu não conheceria, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Vim batizado com água. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permaneceu sobre ele. Eu não conhecia, mas ele me enviou para batizar com água. Disse-me: aquele sobre a quem vires descer, permanecer o Espírito, este é que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse a este: é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir a Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhe: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhe respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele hospedava. Passaram ali o dia com ele, era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2, que ouviram João falar, seguiram a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhes: achamos o Messias, o que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este afixou nele o olhar e disse: se tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. O chamado de Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também os escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se de Jesus, referiu-se ele dizendo: este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ao que lhe disse Jesus: crê, porque te disse, te vi debaixo da figueira, pois verás coisas maiores do que essa. Acrescentou: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Em Canaã, Jesus transforma água em vinho. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: ele não tem mais vinhos. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia entre 80 a 120 litros. Ele ordenou: enchei de água as talhas, e eles encheram completamente. Então lhe disse: tirai
agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E ele assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os atendentes que havia tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e aos seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos ficaram ali poucos dias. Graças a Deus. Meus amados irmãos, amigos, mais uma vez, quero agradecer pela sua audiência aí e te pedir mais uma vez o seu like. Se inscreva no nosso canal Impactando Vida e seja ricamente abençoado pelo nosso Deus. Com certeza, muitas bênçãos, muitos vídeos abençoados como este virão para a glória de Deus. Deus abençoe.